A primeira turma está de volta ao plenário da turma. Vamos ouvir o que diz o ministro Luiz Fux. Não terei votado. Pois não viremos com o maior prazer. Entendeu? Não, mas eu acabei dando informação. Entendi. Em relação àquele último réu. É outro réu. Senhor presidente, eu vou até aproveitar pela narrativa que fiz do voto que antecedeu. Eu vou chamar agora a ação penal 2668 em relação ao réu Walter Souza Braga Neto. O réu Walter Souza Braga Neto, ele foi denunciado pelos crimes também de organização armada, tentativa de abolição, golpe de Estado, crimes contra o patrimônio. Eu estou falando mais rápido assim, não é que não sejam importantes esses crimes, é porque toda hora eu estou lendo e relendo isso. A acusação, ela faz referência a conversas entre Braga Neto e Mauro Cid em 6/8 e 7/8 de 2021, nas quais eles comentam que o deputado Arthur Lira levaria ao plenário da Câmara dos Deputados a deliberação sobre o voto auditável e tratam de um exercício militar anualmente realizado na cidade de Formosa, desde 1988. Nas palavras da Procuradoria-Geral da República, o réu sabia do impacto político que o desfile causaria, sobretudo ao ser executado em um momento de notória tensão política. Evidentemente, causar impacto político, por ser um fato expressivo, mas por meio de um desfile realizado rotineiramente há quase 4 décadas, em si não configura atentado ao Estado Democrático de Direito, senão um fato cotidiano da vida política. De toda forma, como indica a Procuradoria-Geral da República, a PEC do voto impresso terminaria rejeitada no Congresso Nacional, denotando que o intuito do réu era um intuito lícito, diga-se de passagem, mas que nunca foi alcançado, né? Nunca foi alcançado, nós consagramos o voto tal como ele é até hoje. A imputação em desfavor do réu alude a 2 arquivos digitais apreendidos em poder do assessor de Braga Neto, coronel Flávio Botelho Peregrino, com orientações sobre a atuação do Ministério da Defesa nas manifestações pró-governo que ocorreriam em 7 de setembro de 2021. Além de tratar este momento anterior à vigência dos artigos do Código Penal, eu considero que orientações gerais sobre manifestações populares no ano anterior ao das eleições, que sequer foram detalhadas, não possuem aptidão de configurar ato executório violento para abolir o Estado de Direito. O Ministério Público aduz O Ministério Público aduz que, em 9 de setembro de 2021, Mauro Cid e Braga Neto trocaram mensagens, nas quais este último afirmou: se não cumprirem, ele abre o jogo e viramos com ele. Os comandantes estão cientes. Ele vai para a mídia contra o combinado. E aí nós rompemos. Esse diálogo do ano anterior às eleições, só por si, não desborda do campo da cogitação, sendo necessário avançar na análise da peça acusatória para apurar quais atos efetivamente executórios praticou o réu. A acusação também questiona a participação do réu Braga Neto na reunião de 5 de setembro de 2022, já abordado em momento anterior em que Jair Bolsonaro teria orientado o alto escalão do governo sobre crítica ao sistema eletrônico de votação. B. Também a acusação leva em consideração um documento datado de 5 de novembro de 2022, enviado a Braga Neto por Mauro Cid. Bolsonaro, minha defesa, 6/11, semifinal, DOC X, com informações sobre fraude nas urnas eletrônicas que teria sido produzido e revisado em um grupo de WhatsApp. Eleições 2022, do qual
Braga Neto participava desse grupo, cuja tese, segundo a Procuradoria-Geral da República, se conecta aos estudos que vêm sendo produzidos pelo Instituto Voto Legal, já mencionado anteriormente. C. Ainda alude à acusação o envio de arquivos do grupo, no grupo Eleições 2022, por Ângelo Martins de Nicole, nos dias 5 e 6 de 11 de 2022, de slides demonstrando a hipótese de fraude no Instituto Voto Legal, sendo que Ângelo de Nicole enviou a mesma apresentação para o argentino Fernando Cerimedo. Ainda, a Procuradoria destaca reuniões presenciais e virtuais para definir a estratégia de utilização do material produzido no Grupo Eleições 2022. E ainda o protocolo de representação eleitoral para verificação extraordinária perante o TSE. Eu remeto meus fundamentos já expendidos no capítulo relativo ao réu Jair Bolsonaro sobre esses fatos, plenamente aplicáveis ao réu Braga Neto. Vale registrar, de qualquer forma, que a própria Procuradoria-Geral da República admite que o relatório de fiscalização do Ministério da Defesa foi, contudo, entregue à CTE em 9 de 11 de 2022, sem referência ao documento elaborado no Grupo Eleições 2022 e sem indicação de quaisquer irregularidade no certame. No que concerne à acusação de participação em planos de atos antidemocráticos, a imputação ministerial abrange a planilha Desenho Op Luneta, documento Operação 142 e os artigos PLJ-DOC-X e HD 2022-DOC, igualmente já abordado nas razões de decidir relativas ao réu Jair Bolsonaro, às quais igualmente me remeto por serem aplicáveis a Braga Neto. Considero irrelevantes para fins penais as mensagens descritas na peça ministerial em que o réu Braga Neto se queixa com o militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros sobre a postura de Freire Gomes e de Batista Júnior, associando-os ao comunismo, ao passo em que elogia a conduta de Almir Garnier Santos. Com efeito, um militar da reserva não possui meios ou recursos para abolir violentamente o Estado Democrático. Nenhum réu pode ser responsabilizado a esse título pelas suas opiniões. A acusação pretende até mesmo criminalizar um editorial periódico Estadão que o réu compartilhou em caráter privado no dia 17 de junho de 2023 com o seguinte título: não se defende democracia com censura. Ao bloquear as redes de um cidadão que duvidou da lisura das eleições, o ministro Alexandre de Moraes atua supostamente em defesa da democracia. Ora, não há democracia sem liberdades individuais. Evidentemente, trata-se de uma conduta protegida pela garantia fundamental da liberdade de expressão. Isso não leva absolutamente nada. Acresce-se que Braga Neto declarou em juízo que, eu nunca determinei nem coordenei nenhum tipo de ataque contra Freire Gomes, nem contra Batista Júnior, nem contra Garnier e nem contra ninguém. A respeito das manifestações populares de novembro e dezembro de 2022, bem assim no que diz respeito aos fatídicos eventos de 8 de janeiro de 2023, eu também vou me reportar às considerações já tecidas no meu voto relativo ao Jair Bolsonaro, pelo qual também afasto a pretensão executória neste ponto, quer dizer, nessas atitudes, em relação a Walter Braga Neto. Chega-se, então, ao cerne das acusações contra o réu Walter Braga Neto, quanto à sua participação em um plano para, nas palavras da Procuradoria-Geral da República, monitorar e assassinar o relator da Estação Penal, o ministro Alexandre de Moraes. Mensagens enviadas em 12 de 11 de 2022 por Rafael Martins de Oliveira e por Hélio Pereira Lima para o coronel Mauro Cid denotam que, naquela data, ambos estiveram presentes na residência do réu Braga Neto em Brasília, na quadra 112 Sul, Bloco B. Em seu depoimento, o coronel Mauro Cid afirmou que, nessa reunião, se discutiu novamente a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse o estado de sítio ou algo semelhante, ou seja, provocar para determinar que, de alguma maneira, ele declarasse.
O general Braga Neto, juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima, concordavam com a necessidade de ações que gerassem uma grande instabilidade e permitisse uma medida excepcional pelo presidente da República. Uma medida excepcional que impedisse a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa reunião, conforme a peça acusatória, Braga Neto, os militares Kides Pretos, Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima e Mauro Cid conceberam a operação clandestina batizada de Copa 2022. O Ministério Público reforça o caráter clandestino da reunião, considerando que Braga Neto não conhecia os coronéis Oliveira e Ferreira Lima, bem como estes não possuíam residência em Brasília. Braga Neto, segundo a prova dos autos, também foi o responsável por financiar a ação dos Kids Pretos, conforme declarou o colaborador e coronel Mauro Cid. 2 dias após a reunião, o coronel Oliveira entrou em contato com o colaborador solicitando dinheiro para realizar as operações que havia discutido com o general Braga Neto e o coronel Ferreira Lima na reunião do dia 12 de novembro de 2022. Alguns dias após, o coronel de Oliveira esteve em reunião com o colaborador, o general Braga Neto, no Palácio do Planalto ou da Alvorada, onde o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue, segundo as palavras do colaborador, numa sacola de vinho. O general Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. Então, dinheiro houve. O réu Braga Neto confirmou que Mauro Cid lhe solicitou o dinheiro, mas alegou ter imaginado tratar de necessidade financeira da campanha e negou ter entregue qualquer recurso. Dizem, o general Cid veio atrás e perguntou, general, o PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Na minha cabeça, tem alguma coisa a ver com campanha. Eu viro para ele, como está nos autos, e falo assim, procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. Ele procurou o Azevedo, eu deixei com o Azevedo porque eu não sabia o que era. O Azevedo veio mais tarde para mim e falou assim, general, o dinheiro que o Cid quer, está precisando, nós não temos amparo para dar. Então eu falei, então morre o assunto. E morreu o assunto. Eu não tinha, como eu disse ao senhor, prestando depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, como eu disse ao senhor, contato com empresários eu não tenho. Então eu não pedi dinheiro para ninguém, não dei dinheiro nenhum para o Cid. 3 dias após a reunião em 15 de 12 de 2022, o planejamento começou a ser executado por meio do grupo Copa 2022 no aplicativo de mensagem Signal, no Signal. Uma exposição detalhada desses fatos consta do relatório final da Polícia Federal, relatório 454-6344-2024, as folhas 1753 e seguintes. Dados obtidos no material apreendido em poder de Rafael Martins de Oliveira, vulgo Japão, segundo a Polícia Federal, verbos, revelaram que militares Kids Pretos, integrantes do grupo criminoso, planejaram e executaram uma operação clandestina, empregando técnicas de forças especiais a partir de meados do mês de novembro de 2022, tendo como ápice o dia 15 de dezembro de 2022, data em que efetuariam a prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes na cidade de Brasília, Distrito Federal, com o objetivo de consumar o golpe de Estado. Essas ações clandestinas receberam exatamente o codinome Copa 2022. Muito embora nem todos os integrantes do grupo Copa 2022 tenham sido identificados, a Polícia Federal afirmou que seriam pelo menos 6 pessoas, possivelmente todos os militares das Forças Especiais Kids Pretos, dentre eles o coronel Rafael Martins de Oliveira, que havia se reunido 3 dias antes na residência de Braga Neto. Os usuários foram acionados ao grupo Copa 2022 no aplicativo a que me referia, entre 2020 e 2031 do dia 15 de 12 de 2022. Às 20h33, a pessoa associada ao codinome Brasil
informou que estaria posicionada no estacionamento em frente ao gibão Carne de Sol, estacionamento da troca da primeira vez. Às 20h53, o usuário Alemanha compartilhou no grupo uma notícia com a manchete assim: com placar apertado, o STF adia a votação de orçamento secreto para segunda. Então, às 20h59, o usuário Alemanha disse: abortar. Às 9h17 do mesmo dia, Rafael de Oliveira e Mauro Cid fizeram uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Conforme expõe o relatório acostado aos autos, após a ação ser abortada, um membro do grupo nominado Gana troca mensagens em chat privado no aplicativo Signal com o Major Rafael de Oliveira e evidencia dificuldades para chegar até o ponto de encontro acordado com o grupo, ponto de resgate. Às 9h26, Gana comunicou a Rafael de Oliveira que estaria tendo dificuldades para achar um táxi. Rafael responde às 9h35, lamentando: esse é o tempo de exfiltração. A sequência de mensagens de Gana revela seu itinerário às 9h41, quando ele diz: andei até 306, às 9h59, quase chegando no Pátio Brasil. Se não tiver no shopping, ou seja, é táxi no shopping, aí eu desisto. Às 22 horas, estou na 302, às 22h07, desisto, irmão. Como se nota, os coautores em unidade de desígnio se posicionaram em diferentes locais da Asa Sul, em Brasília, comunicando-se em jargão militar com vistas à consecução de uma missão clandestina. Como anotou a Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, em dezembro de 2022, tinha residência funcional no endereço localizado na SQS 312, Bloco K. Evidencia-se, assim, o ânimo de Necande relativamente ao ministro relator da Estação Penal. Portanto, no meu modo de ver, de acordo com todas as premissas teóricas, os depoimentos que eu já citei aqui, o réu Braga Neto, em unidade de desígnio com Rafael Martins de Oliveira e Mauro César Barbosa Cid, planejou e financiou o início da execução de atos destinados a ceifar a vida do relator da Estação Penal, o ministro Alexandre de Moraes. Sendo que o intuito criminoso somente não foi alcançado pela eventualidade de ter sido abruptamente suspensa uma sessão do plenário desta Corte, prejudicando a preparação dos executores do crime. A morte violenta de um integrante da Suprema Corte seria um episódio traumático para a estabilidade política do país, gerando intensa comoção social e colocando em risco a separação dos poderes. Considerando a data em que o atentado ocorreu, houve também ameaça à alternância democrática do poder, dada a iminência da posse do candidato então eleito à presidência da República. A eventual concretização do plano de assassinato causaria também a erosão da confiança da população na resolução institucional de diferenças políticas, engolfando o país em uma onda de conflitos pela descrença na capacidade de união pacífica do nosso povo em torno de propósitos sociais comuns. Em suma, colocar-se em xeque o autogoverno democrático. E não se sabe quanto tempo seria necessário para curar uma ferida dessa ordem em nossa história. Por essas razões, eu entendo configurado o crime do artigo 359-L do Código Penal. Nada obstante, nota-se que os agentes em questão conjugaram esforços em torno de finalidade única. A própria acusação relata que Braga Neto sequer conhecia os executores do plano antes da reunião na sua residência, bem como que o financiamento da empreitada foi episódico. Então, não havia estabilidade, organização estruturada, permanência e muito menos o propósito de praticar crimes indeterminados. Consequentemente, impõe-se afastar a configuração do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas. Isto, pois, senhor presidente, fazendo assim uma síntese mais baseado em provas, como demonstrei, com relação ao Walter Souza Braga Neto, eu julgo improcedente a pretensão acusatória em relação aos crimes do artigo 2º, parágrafo 2º e 4º da Lei 12.850,
dos artigos 359 e 163, parágrafo único, 1 e 2 e 3 do Código Penal, são danos, né? Com base no artigo 386, 7 do Código de Processo Penal, ao passo em que julgo procedente a pretensão acusatória referente ao crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Passo agora, senhor presidente. Passo agora ao réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A denúncia imputou ao réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira os crimes que eu já mencionei, organização criminosa armada e etc. Estou abreviando porque já reiterei várias vezes esse fato. O delito de organização criminosa armada, mediante emprego destas armas de fogo, com participação de funcionário público, encontra-se previsto no artigo 2º, parágrafo 2º e artigo 4º, inciso 2 da Lei das Organizações Criminosas, verbos, eu cito aqui. E aí eu inicio pela ausência de correspondência entre as condutas narradas e o tipo penal de organização criminosa, quando eu, então, manifesto a improcedência da acusação. E aí, aqui é possível eu sintetizar, na medida em que eu repiso as premissas teóricas, que não houve uma organização estruturada, estável, permanente para praticar uma série de delitos indeterminados. O que houve aqui foi uma intercessão do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, precisamente com mais ênfase na questão eleitoral, né, naquele primeiro momento. Sem prejuízo das considerações técnicas que afastam a tipificação do delito de organização criminosa, numa análise individualizada dos fatos atribuídos a Paulo Sérgio Nogueira, as condutas criminosas praticadas pelo réu teriam sido a participação na reunião promovida por Jair Bolsonaro para cobrar do alto escalão a multiplicação dos ataques às urnas, na qual teria apoiado o suposto empreendimento criminoso ao dizer que a Comissão de Transparência Eleitoral era só para inglês ver. O recebimento também se acusa ao recebimento de um documento identificado no celular do coronel Mauro Cid, endereçado ao então ministro da Defesa, no qual eram levantadas objeções às urnas, à rigidez das urnas. Atraso na publicação dos relatórios das Forças Armadas sobre a integridade das urnas. Publicação de nota oficial no dia 10/11, dirigida ao Tribunal Superior Eleitoral. Presença na reunião do 7/12, conduzida pelo réu Jair Bolsonaro no Palácio Alvorada, em que, nos termos da denúncia, o decreto foi apresentado pela primeira vez. Então, nos termos da denúncia, o réu Paulo Sérgio teria aderido à suposta organização criminosa, a partir da reunião ministerial realizada no dia 5 de julho de 2022, no Palácio Planalto, a qual estavam presentes Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mário Fernandes, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, além dos comandantes do Exército, Marinha, representado pelo almirante Francisco Campos e Aeronáutica. Segundo o Procurador-Geral da República, nesta reunião que foi gravada, o réu Jair Bolsonaro teria dito que a fraude estava acertada na Justiça Eleitoral e concitou todos os ministros presentes a propagar seu discurso de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. A denúncia afirma que a pressão sobre os participantes da reunião e a imposição de insistência na narrativa de fraude eleitoral, antes mesmo do sufrágio, foram reiteradas por Anderson Gustavo Torres e após a intervenção dos coréus Anderson Torres e Walter Braga Neto, quando então o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira endossou a narrativa de fraude no sistema eletrônico de votação e afirmou que a Comissão de Transparência Eleitoral seria para inglês ver. Segundo a denúncia, o alinhamento dos pronunciamentos reforçou o vínculo subjetivo existente entre os que se dispuseram à solução violência institucional. Outro ponto que, segundo a acusação, revelaria que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira praticou crime de organização criminosa seria o atraso na divulgação do relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação. A Procuradoria-Geral da República afirma que em 10/10 de 2022, após o primeiro turno das eleições, o Tribunal de Contas da União oficiou ao Ministério da Defesa solicitando o encaminhamento do relatório de auditoria ou de documento correlato que revele
o resultado da fiscalização daquele órgão acerca do processo eleitoral relativo ao primeiro turno. 8 dias depois, em 18/10/22, o Tribunal Superior Eleitoral oficiou o Ministério da Defesa determinando a entrega do documento em 48 horas, o que não ocorreu. O Procurador-Geral da República afirma que o objetivo do grupo, ao postergar a divulgação do relatório, era propiciar condições políticas para o atentado em curso contra a ordem constitucional. Além da demora na divulgação do relatório de fiscalização, a denúncia afirma ter encontrado no celular do Coel Mauro Cid um documento endereçado ao então ministro da Defesa Paulo Sérgio, no qual se listava, entre os anexos, um arquivo relacionado ao consultor político Fernando Serimedo, influenciador argentino que vinha divulgando notícias falsas sobre o sistema de votação. Para o Procurador-Geral da República, tratava de uma tentativa de alterar o resultado do relatório de fiscalização das Forças Armadas. No entanto, ainda nos termos da denúncia, a organização criminosa, contudo, não conseguiu alterar a conclusão do relatório. Ainda assim, a Procuradoria afirma, para evitar que a mensagem final sobre o processo eleitoral fosse positiva, então o ministro Paulo Sérgio divulgou uma nota oficial, insinuando não ter sido descartada a possibilidade de fraude. E, finalmente, a denúncia imputada ao Paulo Sérgio de Oliveira o imputa a prática de crime de organização criminosa, tendo em vista sua participação em 2 reuniões. Dia 7 de dezembro, no Palácio Alvorada, na qual o Jair Bolsonaro apresentou os considerandos, e, segundo o Procurador-Geral da República, seria um decreto de estado de sítio. E 2, a reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2021 no Ministério da Defesa, conduzida pelo próprio réu, para a qual foram convocados os comandantes do Exército, General Freire Gomes, da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, e da Marinha, Almirante Almir Garnier, segundo a conclusão do Procurador-Geral da República. Consoante a acusação, a reunião tinha o intuito de impressionar novamente os militares a aderirem à insurreição, garantindo assim o suporte armado para as medidas de exceção. A presença do ministro da Defesa na primeira reunião em que o ato consumador do golpe foi apresentado, sem oposição a ele, sem reação alguma, significava, só por isso, endosso da mais alta autoridade política das Forças Armadas na adesão a esse plano. Além disso, o Procurador-Geral da República assenta que, pela segunda vez, insistir em reunião restrita com os comandantes das 3 armas, na submissão de decreto em que se impunha a contrariedade das regras constitucionais vigentes, a sua integração ao movimento de insurreição se mostrou ainda mais indiscutível. O ministro da Defesa não convoca comandantes das 3 armas ao seu gabinete e lhes apresenta um projeto de decreto do tipo em apreço, senão por um de 2 motivos: para concitá-lo de medidas drásticas contra o presidente da República, proponente da quebra da normalidade constitucional, ou para expor favoravelmente a adesão ao golpe, segundo hipótese que foi a que se confirmou. Em suas alegações finais, o Procurador-Geral da República reafirmou o pedido de condenação do réu Paulo Sérgio de Oliveira, considerando ter ele assumido papel relevante na organização criminosa ao buscar o apoio das Forças Armadas às medidas autoritárias que seriam decretadas por Jair Messias Bolsonaro. A defesa do réu Paulo Sérgio de Oliveira requer a improcedência do pedido e sustentou que os autos estão repletos de elementos que comprovam que o general Paulo Sérgio era contrário a qualquer medida de ruptura e não integrava a dita organização criminosa. Cita, nesse sentido, depoimentos do réu colaborador Mauro Cid, do general Freire Gomes e da testemunha brigadeiro Batista Júnior. A comprovação da prática de crime de organização criminosa exigiria todas aquelas premissas teóricas que eu já mencionei. A própria Procuradoria-Geral da República afirma que os atos do réu Paulo Sérgio Nogueira, segundo a denúncia, vale dizer, a participação em reuniões convocadas pelo presidente, a atuação no sentido de retardar a divulgação de relatórios, a nota oficial emitida pelo ministro da Defesa em resposta ao Tribunal Superior Eleitoral para manter a suspeita de fraude nas urnas eletrônicas,
e a convocação dos comandantes das Forças Armadas para apresentar a minuta do decreto de Estado de Defesa seriam parte de atos preparatórios voltados a um único objetivo, o golpe arquitetado pela organização criminosa. Senhor presidente, ainda que a denúncia houvesse efetivamente narrado a prática do crime de organização criminosa, o que evidentemente, com todas as vezes dos entendimentos contrários, não ocorreu, resta patente que não há qualquer prova de que o réu fosse membro de uma associação estável e permanente, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas voltadas à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de uma série indefinida de crimes. E aí eu volto exatamente àquelas premissas de que organização criminosa não houve. E aí eu repiso, eu não queria cansá-los com isso, porque já está no voto antecedente. E aí eu repiso o que ocorreu nessas reuniões. Então, no dia 5, a reunião foi realizada no Palácio Planalto, foi gravada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que, no mínimo, enfraquece a alegação quanto à configuração do delito de organização criminosa. Então, dentro daquelas premissas da narrativa fática que eu fiz anteriormente, eu descaracterizo o delito de organização criminosa. Como testemunha, ele disse, como nós não sabíamos da pauta, esses considerandos, aquele documento, aquele apanhado de considerandos nos foi apresentado, nós não tínhamos, eu particularmente, não tinha condição de avaliar aquele assunto ainda. O presidente apenas nos informou, como eu falei anteriormente, de que ele estaria estudando o assunto juridicamente e não nos perguntou de opinião. Aí eu narro exatamente todas as reuniões de 14 do 12, a presença de Almir Garnier. E isso é importante, que eu acho que houve, inclusive, uma irresignação de quem assumiu a presidência depois. Importante destacar que as Forças Armadas somente integraram a comissão por decisão do Superior Tribunal Eleitoral. Como se extrai da denúncia das alegações finais do Ministério Público, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da portaria 578/2021, instituiu a Comissão de Transparência Eleitoral, com a finalidade de ampliar a transparência, a segurança e a participação social na preparação e fiscalização das eleições. Dentre as instituições públicas escolhidas para integrar a comissão, as Forças Armadas estiveram representando a pessoa do general de divisão Heber Garcia Portela. Como já afirmei anteriormente, questionar a segurança do sistema em si não é crime. Nós tivemos discussões até para dissipar numa ação de controle concentrado. De sorte que eu aplico ao réu Paulo Sérgio Dias, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, as mesmas premissas que eu assentei, que, em tese, poderia caracterizar, em tese, sua disponibilidade para participar de um futuro e eventual crime contra o Estado Democrático de Direito. Alegação que eu vou examinar no próximo item, mas não do crime de organização criminosa. Por outro lado, eu também, quanto à incidência da majorante de efetivo emprego de arma na atuação, não há qualquer menção, seja na denúncia, seja nas alegações finais, de que algum dos réus tenha efetivamente empregado arma de fogo, o que afasta essa majorante. A majorante do emprego de arma de fogo exige, ademais, que o réu tenha dolo de participar de uma organização criminosa que, na sua atuação, emprega arma de fogo, o que tampouco restou descrito ou demonstrado no curso da ação penal. Em suma, o cotejo das acusações, com as provas acostadas nos autos, especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira não pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de organização criminosa. E aqui eu arrolo todos os fundamentos da premissa teórica e julgo improcedente o pedido de condenação do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira nesse crime de organização criminosa. Aplico o artigo 386 porque não constitui o fato de infração penal e 7 por não existir prova suficiente para a condenação. Aí eu parto para a imputação do cometimento do crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e crime de golpe de Estado. Da necessidade de início de execução para a configuração dos delitos de atentado.
Conforme eu destaquei nas premissas teóricas de meu voto, o fato de a denúncia imputar aos réus crimes de atentado não dispensa de narrar atos que deram início à execução dos delitos, bem como produzir provas sobre o crivo do contraditório que revelem com clareza que houve a efetiva prática desses delitos, e não que esses delitos foram cogitados no plano das ideias, que o tema foi ventilado em reuniões, ou que foram realizados atos preparatórios para a futura execução desses delitos. Ainda que se admitisse que o réu efetivamente desejava a ruptura institucional, que demanda prova acima de qualquer dúvida razoável, o desejo ou a aprovação não preenche as elementares dos tipos penais do artigo 359L e 359M. E aí eu repiso as lições de Aníbal Bruno, que pensamentos e desejos criminosos, embora de apreciação repugnante sobre o critério religioso ou moral, escapam à consideração do direito punitivo. Cito a mesma obra e aqui, então, assento que o vislumbre pelo parquê da intenção do réu de apoiar uma futura e eventual medida ilícita de ruptura institucional sem correspondência com atos concretos que ele tenha praticado para efetivamente dar início à execução do delito, impede o acolhimento da tese acusatória. Ao mesmo tempo, para que se cogite participação do réu na prática criminosa, é preciso demonstrar que ele praticou algum ato, ajuste, instigação ou auxílio material ao delito. Nesse caso, a conduta somente seria punida somente a partir do momento em que a execução do crime é iniciada nos termos do artigo 31, combinado com o artigo 14, ambos do Código Penal. E aí eu volto a afirmar: o ajuste não é punível criminalmente e a tentativa precisa de início da execução. Em suma, ainda que se obtenham provas cabais da cogitação da prática de um delito ou mesmo de atos preparatórios, a lei não autoriza a aplicação da lei penal. O Código Penal brasileiro não prevê, ao contrário de outros ordenamentos, a punição de conspiração para a prática de um golpe. O único caso em que se admite a punição de atos preparatórios em nosso ordenamento é o crime de terrorismo, por expressa previsão legal. Portanto, se uma pessoa em algum momento cogitou a prática de um delito, mas não levou o plano adiante, não deu início à prática criminosa e, efetivamente, não há crime. Em caso, a atuação atribuída ao réu Paulo Sérgio de Oliveira somente seria punível se ele tivesse tomado parte no início de execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e ainda mais se o réu efetivamente houvesse prestado algum auxílio material para a execução dos delitos. A denúncia não imputou a Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira a conduta de ter efetivamente convocado Forças Armadas para permanecer de prontidão, de modo a prestar auxílio ao futuro e eventual golpe de Estado. E aí, então, eu me baseio na prova dos autos e assento que o atraso na divulgação de relatório de fiscalização das Forças Armadas e a posterior nota oficial emitida pelo Ministério da Defesa, em réplica ao Tribunal Superior Eleitoral, é, quando muito, uma falsidade, que teriam sido atos voltados para viabilizar a futura prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas não tem essa potencialidade. Ainda que se possam considerar as atitudes do réu reprováveis, porque diz respeito especialmente à demora na divulgação do relatório de fiscalização e a nota oficial divulgada, não se pode considerar que tais atos consubstanciaram o início de execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado. Qual teria sido o ato praticado pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira que deu início à execução dos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado? Pergunta-se. O ataque ao Tribunal Eleitoral durante sua fala na reunião do dia 5/7 de 2022, o atraso na entrega do relatório das Forças Armadas para a Comissão de Transparência Eleitoral, a nota oficial em réplica ao Tribunal Superior Eleitoral, esses não são atos de execução desses crimes que demandam o atentado ao Estado Democrático com o fechamento de todos os poderes. Na reunião do dia 5/7, em que o réu manifestou postura
indevidamente combativa ao Tribunal Superior Eleitoral, ele concluiu a fala dizendo o seguinte: vamos ter um sucesso, um resultado, uma transparência, uma segurança. Vamos ter? Vamos ter uma condição de dizer realmente que é mínima a chance de fraude ou é grande a chance de fraude? Nós temos reuniões pela frente, decisivas para a gente ver o que pode ser feito. Que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança e condições de auditoria? Portanto, o contexto da fala do réu não revela sequer a premeditação de futura prática criminosa, muito menos o início de sua execução. Mesmo que a acusação comprovasse que o réu sofreu pressões para alterar relatórios, por essa razão teria demorado a razão de divulgá-los. O fato é que a conclusão daquele trabalho foi no sentido de não ter sido detectada qualquer irregularidade nas urnas eletrônicas. Nesse sentido, indagado pelo Ministério Público, se pessoas ligadas à presidência tentaram interferir ou influenciar nos trabalhos da equipe de fiscalização sobre o sistema de votação, o tenente brigadeiro Júnior diz: interferir no relatório eu desconheço. Mas diversas pessoas estavam levando à presidência e que veio pelo ministro da Defesa diversas teses de possibilidade de fraude, teoria de deficiência da programação e etc. E todas elas foram rechaçadas pela equipe de fiscalização. Consequentamente, a prova dos autos revela que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira não alterou a verdade a fim de facilitar a futura prática delitiva que lhe foi imputada. Quanto às reuniões dos dias 7 de janeiro de 2022, dia 14 de 12 de 2022, é de se observar que, segundo as próprias testemunhas de acusação e o réu colaborador Mauro Cid, dizem que réu Paulo Sérgio Oliveira não apoiou a execução de medidas de ruptura institucional. Aliás, aqui foi dito na tribuna, e eu fui conferir, que realmente a postura do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o comandante do Exército, general Freire Gomes, demonstravam que eles estavam desconfortáveis com a cogitação de serem adotadas medidas de exceção, conforme se extrai do seguinte trecho de suas declarações em juízo. Essas declarações são do tenente brigadeiro Batista Júnior. Que esse assunto da garantia da lei e da ordem ele começou a ser abordado nessas outras reuniões, mas o foco era a entrega do relatório. Em determinado ponto, eu não sei precisar, mas eu penso que foi a partir do dia 2, penso que foi a partir do dia 11. Eu comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei e da ordem que nós estávamos abordando não era exatamente aquilo que eu imaginava. Nesse momento, numa dessas discussões, disse: não era o que imaginava, pelo menos eu, Batista Júnior, o ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. Nesse momento, numa dessas discussões, a discussão era, eu estou repetindo as palavras, por isso estou repetindo. No momento, numa dessas discussões, a discussão era uma discussão de reunião de trabalho. Nós sugerimos ao presidente que, se havia algum problema por uma crise institucional, estava na hora de chamar outros participantes para aquela reunião, que não só os militares. A mesma testemunha, o tenente brigadeiro Batista Júnior, afirmou ainda que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira agira juntamente com ele, que o comandante do Exército, no sentido de demover o presidente da República. Diz o tenente brigadeiro Batista Júnior: eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos mais e tentávamos demover a mais o presidente. Temos depoimento, página 21. Especificamente quanto à reunião convocada pelo réu Paulo Sérgio, realizada em 14 de 12, com a presença exclusivamente dos comandantes, aquela que começou na biblioteca e terminou no sofá, a Procuradoria-Geral da República conclui que, por ter convocado a reunião, o réu Paulo Sérgio teria apoiado a adoção de medidas de exceção. Citando o depoimento do réu colaborador Mauro Cid, a Procuradoria da República concluiu em suas alegações finais que o então ministro da Defesa ficara encarregado de apresentar a nova versão
do decreto golpista aos chefes militares. Alegações finais, página 169 e página 425. No entanto, não há nenhuma linha nos depoimentos prestados nos autos que confirme essa tese da acusação. Colhe-se, ao revés dos depoimentos, tanto do general Freire Gomes quanto do tenente brigadeiro Batista Júnior, que o réu teria afirmado, ao abrir a reunião, que iria ler um documento cujo conteúdo já havia sendo estudado em outras reuniões. Prontamente, o comandante da aeronáutica perguntou se o documento previa o impedimento da posse do novo presidente, quando ele, então, se opôs a essa hipótese. Nesse sentido, são os depoimentos prestados em sede judicial, tanto do tenente brigadeiro Batista Júnior, tendo depoimento 21 e 23, quanto do general Freire Gomes, tendo depoimento páginas 108 e 109. Eu constato, assim, a ausência de qualquer prova, no sentido que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira agiu para apoiar ou participar da prática de um golpe de Estado ou de uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, além disso, eu verifico que as testemunhas ouvidas nos autos, sob contraditório, atestaram exatamente o contrário. Ou seja, que o réu não apoiou qualquer ideia de ruptura institucional. Desta sorte, não consegui demonstrar que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira agiu no sentido de praticar os crimes narrados na denúncia. No meu modo de ver, houve uma inovação em sede de alegações finais que passou a acusá-lo de praticar crimes por omissão, consistente no grave descumprimento de seus deveres funcionais, quando poderia ter agido para prevenir os resultados, e questiona-se que resultados. Neste ponto, eu verifico que, em sede de alegações finais, especificamente em relação ao Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, houve um acréscimo de fatos em relação a esse suposto cometimento do delito por omissão. Não tinha visto isso antes. E que não foram narrados na denúncia. E aqui eu volto àquela tese da correlação entre o pedido e a congruência entre a denúncia e a sentença. Aí eu volto àquela afirmação jurídica de que essa correlação é vedada. E, na mesma linha, eu cito José Frederico Marques, já citei, e o mesmo trecho, que a imputação é a imputação que consiste em atribuir à pessoa do a prática de determinados atos que a ordem jurídica considera delituosos. Por isso, imprescindível é que nela se fixe com exatidão a conduta do acusado, descrevendo o acusador de maneira precisa, certa e bem individualizada. O que não ocorreu com esse acréscimo posterior à denúncia encartado nas alegações finais. O réu não se depende das alegações finais, o réu se depende dos fatos narrados na denúncia. Como leciona Gustavo Badaró, a sentença não pode fundar-se ou ter em consideração algo diverso, ou que não faça parte da imputação. E aí eu cito todos os habeas corpus que eu citei anteriormente, que eu não vou repetir, só vou repetir os números para efeito de conferência. Então, com relação à violação desse princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, eu cito os seguintes precedentes. Esse habeas corpus na ação penal, lavagem de dinheiro, com relação anterior à lei, no item 12 da ementa desse habeas corpus, 132179, que já foi citado, o grave defeito genético é a ausência de descrição mínima de conduta delituosa, de que padece a denúncia e que não pode ser purgado pelo advento de sentença condenatória. Haja vista que, por imperativo lógico, contraditório e ampla defesa em relação à imputação inicial, devem ser exercidos em face da denúncia e não da sentença condenatória. A sentença condenatória jamais poderia suprir omissões fáticas essenciais da denúncia, haja vista que o processo penal acusatório se caracteriza precisamente pela separação funcional das posições do juiz e do órgão da persecução. Ademais, sem uma imputação precisa, haveria violação da regra da correlação entre acusação e sentença. HC concedido para determinar em relação ao paciente o tratamento da ação penal, habeas corpus 132179. Trago também no mesmo sentido um outro habeas corpus, onde se assenta a violação da regra da correlação entre a acusação e a sentença, a ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal em relação ao paciente. No item 17 está assentado nesse acórdão
Ademais, se uma imputação precisa, haveria violação da regra entre acusação e sentença, habeas corpus 127397. Esse. Em consequência, eu concluo, senhor presidente, e egrégia turma, que a conduta a ser objeto de consideração no julgamento da ação penal relativamente ao réu Paulo Sérgio é exclusivamente o comportamento ativo que lhe foi atribuído na denúncia. A inovação contida nas alegações finais do Ministério Público, sustentando que o réu cometeu crimes por omissão do dever de garantia, não foi sequer ventilada na denúncia, razão pela qual tomá-la em consideração nesta fase de julgamento implicaria manifesta violação do devido processo legal. E assim eu considero que, à luz de todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, nos termos do artigo 386, inciso 7, por não existir prova suficiente para a condenação à luz do Código de Processo Penal. Em relação ao cometimento do crime de dano, eu assento as mesmas premissas, não teve ordem, não foi o responsável, não tem uma linha sequer que nós possamos extrair essa responsabilidade. De sorte que as condutas mencionadas pela acusação, data máxima vênia, não demonstram que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira tenha ordenado a alguém que causasse os vultosos danos decorridos em janeiro de 2023, ou sequer mencionado que o réu, de qualquer forma, tivesse conhecimento desses atos e que eles viriam a ocorrer. Então, não havendo qualquer prova nos autos que o réu Paulo Sérgio desejasse interferir no funcionamento dos poderes da República por meio de determinação às pessoas, e tendo em vista que não se pode atribuir responsabilidade objetiva no campo do direito penal, eu, considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Paulo Sérgio Nogueira, também pelos crimes de dano qualificado e de bem tombado e de dano a bem tombado, nos termos de 3864, está provado que o réu não concorreu para a infração penal. E o sétimo, não existir prova suficiente para a condenação do Código de Processo Penal nesses casos do dano. E, anteriormente, em relação aos crimes contra o Estado Democrático, eu entendi que houve apenas umas desobediências formais e umas insinuações contra a Justiça Eleitoral e uma representação que não representaram um crime tipificado no Código Penal. Agora, senhor presidente, eu vou passar ao réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. O Ministério Público imputa a esse réu, Augusto Heleno, os mesmos delitos. Os fundamentos jurídicos exaustivamente expostos ao longo deste voto são plenamente aplicáveis ao caso deste réu, notadamente a inadequação típica do artigo 359-M para os fatos ocorridos no curso do mandato, a impossibilidade de punição, cogitação dos atos preparatórios, a impossibilidade de criminalização, a ausência de posição jurídica de garante dos demais pressupostos para a responsabilidade penal por omissão imprópria, a ausência de nexo causal dolo quanto aos eventos de 8 de janeiro de 2023 e não configuração dos requisitos típicos inerentes ao crime de organização criminosa. Para evitar repetições desnecessárias, invoco esses inescapáveis argumentos de estrito rigor técnico para afastar desde logo a punição punitiva aludida e veiculada pelo Ministério Público quanto aos crimes de organização criminosa, golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito e os danos, tanto o dano de bem tombado como o dano qualificado. Nada obstante, passo a apreciar individualmente as condutas atribuídas ao réu Heleno, a fim de demonstrar a ausência de adequação típica também no que tange ao artigo 359-L do Código Penal. Essas condutas se dividem em 3 grupos, à semelhança dos 3 tópicos desenvolvidos anteriormente. Um deles diz respeito aos supostos ataques ao sistema eleitoral. O outro é relativo à alegada biparalela. E o último diz respeito à suposta participação em planos de ações antidemocráticas. O primeiro grupo dos ataques ao sistema eleitoral aborda 2 discursos do réu Augusto Heleno, em algumas anotações encontradas nos seus arquivos pessoais. Um discurso é de 29 de julho de 2021, mais de um ano antes das eleições,
quando o artigo 359 do Código Penal ainda sequer estava em vigor. Feito assim, ainda estava em vigor. Também se acusa de ter feito uma live na qual disse que onde as Forças Armadas não acolherem o chamamento do povo, o povo perdeu a sua liberdade. E um outro discurso que foi feito em 14 de dezembro de 2021, em uma formatura da BIM, em que disse: eu tenho de tomar 2 Lexotan aveia por dia, para não levar o presidente, vejam bem, para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que está aí. Uma crítica contundente ao Supremo Tribunal Federal. Conforme afirmei, o artigo 359 do Código Penal não pode ser interpretado de forma ampliativa para punir discursos sem capacidade ou dolo de arruinar, como consequência direta e imediata, as multifacetadas instituições que garantem o autogoverno democrático no país. Eu reitero ainda que o artigo 359-T do Código Penal estabelece que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, quanto mais quando a acusação deduz o caráter violento elementar do tipo, de maneira apenas sugestiva, genérica e abstrata. Não é possível, por meio dos crimes contra o Estado democrático, punir discurso político, mesmo que ácido, repugnante ou até mesmo falso. Isso incide em outras figuras. A pretensão ministerial ainda me parece mais dissonante dos manuscritos apreendidos nos arquivos do réu Augusto Heleno. São anotações rudimentares, sem data determinada, além de 2 impressos com pensamentos demandados sobre a confiabilidade do sistema eletrônico de votação, relatório 454-6344-2024. E aí eu até imprimi, senhor presidente, aqui no meu voto, para me trazer esse elemento de convicção, anotações numa caderneta da Caixa Econômica. E outro aspecto que me chamou a atenção foi o que são páginas saltadas. Pega uma página daqui, outra lá da frente, rompe aqui aquilo que nós denominamos hoje de cadeia custódia, né, da prova. Sequer se sabe quando as anotações foram feitas, pois a própria Procuradoria-Geral da República admite que o réu já utilizava a agenda nas reuniões anteriores ao início do governo Bolsonaro. Esses manuscritos impressos continham críticas à proteção das chaves de criptografia, apontavam possíveis ocorrências de fraude na votação eletrônica e recomendavam a utilização de meios físicos e manuais para a individualização do eleitor e do candidato, ideias. Ou seja, além de pretender criminalizar discursos críticos ao sistema eleitoral, também se pretende punir até mesmo rascunhos privados, com argumentos que questionem o processo de votação. Evidentemente, a cogitação, mesmo quando documentada por rascunhos, é impunível. Porém, nesse caso, nem se pode dizer que havia um intercrimes por ausência de finalidade criminosa. Recordemos as considerações feitas no julgamento da DI 5889 em verbos. Nem sempre a segurança da votação eletrônica é adequadamente apreciada. A impressão do registro do voto não é um retrocesso. Não é fonte de desconfiança no processo eleitoral. Quer dizer, tratou-se esse tipo de resignação como se fosse algo impunível. Isso foi tratado dentro de um voto do Supremo Tribunal Federal. Em outra passagem da peça acusatória, chega-se até mesmo pretender punir o réu Augusto Heleno por ter rascunhado nos seus arquivos pessoais internos uma sugestão para que o Ministério da Justiça solicitasse à AGU um parecer em caráter de urgência sobre a legalidade de uma ordem judicial. A propósito, como demonstrou detalhadamente a defesa, a Polícia Federal, segundo a defesa, ela alterou a ordem das páginas da caderneta, a fim de sugerir inventivamente a evolução de um raciocínio linear, quando, na realidade, essas anotações se encontravam separadas por 100 páginas, uma das outras. E aqui eu trago, assim, a prova material, extraída dos autos, claro. Evidentemente, o exercício da função de assessoramento jurídico ao Executivo Federal, previsto no artigo 131 da Constituição, não é um ato executivo violento, capaz de abolir o Estado Democrático de Direito. A par disso, mais uma vez, se está diante de um rascunho rudimentar e confuso,
que jamais pode ser considerado algo além de mera cogitação. Até porque não há provas de que a AGU tenha sido realmente acionada para esclarecer a questão da legalidade eleitoral. Eu rejeito, assim, egrégia turma, senhor presidente, a pretensão punitiva quanto aos fatos até aqui analisados do primeiro grupo de alegações. Prossigo para o segundo grupo referente à suposta BIM paralela. A Procuradoria-Geral da República aduz que o réu Augusto Heleno anuiu com espionagens ilegais, baseadas em interesses particulares do presidente, apontando primeiramente anotações pessoais daquele réu nas quais se lê: falar com o presidente, Vicente Cândido, ex-deputado PT, é o novo Vacari, a BIM está de olho nele, descrevia a Polícia Federal preparando uma operação fraudulenta grande. É isso que está escrito aqui. Não está escrito isso, mas está escrito uma palavra de baixo calão. Não há qualquer prova de que a BIM tenha monitorado o deputado em questão com métodos ilícitos, nem que o tenha feito por ordem de Augusto Heleno. Muito menos de que esse suposto monitoramento tenha configurado ato executório violento de abolição do Estado Democrático de Direito. Rascunhos, isoladamente, não configuram crime tentado. Outra alegação acusatória envolve a reunião de 25 de agosto de 2020, ou seja, 25 de agosto de 2020, antes da entrada em vigor dos artigos 359-L e 359-M do Código Penal, da qual participaram Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramazzi, Juliana Bierrenbach e Luciana Pires. Segundo o parquê, os presentes discutiram possibilidade de interferências na Receita Federal. E a advogada Luciana Pires sugeriu conversar com Gustavo Canuto, antigo ministro do governo Bolsonaro. Como se percebe, não há qualquer sinal de envolvimento da BIM nessa cogitação. Demais disso, foi a advogada Luciana Pires, e não o réu Augusto Heleno, quem cogitou conversar com o Canuto. Sequer se demonstrou que essa conversa ocorreu. Quais as suas consequências e, principalmente, a sua capacidade de causar uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ressalte-se ainda ter Jair Bolsonaro dito na mesma reunião que não estamos procurando favorecimento de ninguém. A acusação, inclusive, faz referência ao depoimento de Augusto Heleno no sentido de que o aparato estatal não era utilizado para fins políticos. Não havia clima para fazer pregações políticas, nem utilizar os servidores do GSI para atitudes politizadas. Isso não acontecia e não se tratava disso no GSI. Também aqui aborda-se a reunião de 5 de julho de 2022, com a presença de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Anderson Torres, Mário Fernandes, Paulo Sérgio, Braga Neto, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de outros ministros de Estado e integrantes do alto escalão. Nela, o réu Augusto Heleno disse verbes: eu já conversei com o Vitor, que é um novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se vazar alguma coisa em relação a isso. Se houver porque muita gente se conhece nesse meio, se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da BIM em qualquer lugar, essa situação ficará exatamente à margem da lei. Mas, evidentemente, que esse comentário não revela uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pode revelar outras coisas, mas não a abolição do Estado Democrático de Direito. O demandado esclareceu em depoimento judicial ter tratado com o diretor adjunto da BIM sobre um acompanhamento ordinário das campanhas presidenciais, conforme a Constituição, para que não ocorresse, por exemplo, um atentado como o de 2018 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é assim que, na reunião, Augusto Heleno fala em acompanhar o que os dois lados estão fazendo, não apenas o lado do adversário. Sobre a menção à infiltração, o réu sugeria estar expressando justamente um temor de que atividades lícitas da BIM fossem objeto de injustas acusações que se tratassem de infiltrações. Não há nenhuma prova nos autos de que a BIM tenha, de fato, conduzido operações com infiltração de agentes para monitorar o candidato eleito, muito menos de que o resultado dessas operações tenha conduzido a atos executórios de natureza violenta para a abolição do Estado Democrático de Direito. Vai dizer que a BIM pode
licitamente conduziu operações encobertas não intrusivas, voltadas à produção de conhecimento da inteligência, como contato com fontes humanas, observação em locais públicos, análise de informações abertas e tratamento de dados na forma da Lei 9883 e do decreto que regulamenta 8796 de 2016. Sobre o discurso inflamado do réu, Augusto Heleno, na sequência dessa mesma reunião, expressando insatisfação com o que entendia ser um desequilíbrio gerado nas eleições e aludindo a soco na mesa, virar a mesa e agir contra determinadas instituições e determinadas pessoas, a Procuradoria-Geral da República reconhece que o réu se retratou posteriormente, dizendo que seria um termo pesado, pois queria apenas garantir que não houvesse desordem no pleito eleitoral. E aqui também se falou muito de bravata, porque isso é uma manifestação, é uma bravata, realmente. Consoante já se expôs reiteradamente, o crime do artigo 359-L do Código Penal não se configura por arroubos retóricos e refletidos, exigindo efetivamente atos de execução para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Rejeitada a pretensão acusatória quanto ao segundo grupo de alegações, passo ao último grupo, referente à suposta participação em planos de ações antidemocráticas. Sobre esse ponto, há apenas 2 elementos apontados em desfavor do réu, Augusto Heleno. Um deles já foi exaustivamente debatido no capítulo deste voto que analisou as imputações ao ex-presidente. Trata-se da minuta do Gabinete Institucional de Gestão de Crise, que foi encontrada em um dispositivo de Mário Fernandes, e não de Heleno. Reporto, então, as inúmeras inconsistências envolvendo essa minuta que foram abordadas anteriormente. Há divergências quanto à sua data de criação, pois os metadados apontam 12 de janeiro de 2023. Também não se sabe se esse arquivo realmente chegou a ser impresso no Palácio do Planalto. Haja vista a discrepância entre o número de páginas do arquivo original, HD 2022, ADOC, e do arquivo impresso, o Gabinete de Crise, GSI-DOC. Um falava em 6 páginas, outro em 30. Demais disso, não há absolutamente nenhuma prova de que esse arquivo tenha algum dia sido levado ao conhecimento do réu Augusto Heleno. Outro elemento é baseado no depoimento de Batista Júnior, que teria reportado uma viagem às pressas de Augusto Heleno para uma reunião em Brasília no dia 17 de 12 de 2022. Ele estava até numa formatura de um parente, teve que voltar logo. Aqui a Procuradoria-Geral da República supõe que, haja vista que não apontou quem participou dessa reunião, onde ela ocorreu, qual seria o seu objeto, nem os supostos atos executórios ilícitos dela resultantes, essa simples volta a Brasília não significa que foi uma reunião voltada à prática de atentado contra o Estado Democrático. Uma derradeira observação deve ser feita a esta altura. A apreciação do mérito da acusação demonstrou que foram parcas e rarefeitas as provas apresentadas em desfavor do réu Augusto Heleno. Poderiam elas ser entregues à defesa do acusado em material impresso de poucas páginas. Nada obstante, como registrou o combativo advogado de defesa, os documentos que embasam a acusação foram disponibilizados de forma desorganizada, com nomes desconexos espalhados em dezenas de pastas de um servidor em número, perfazendo um total de 167.772.160 megabytes. O sucinto capítulo da peça acusatória referente a Augusto Heleno ignorou solenemente as centenas de milhões de megabytes de supostas provas e, basicamente, se limitou a um rascunho rudimentar apreendido contra o réu. A propósito, esse arquivo fundamental para a narrativa ministerial, consistente no caderno de anotações do réu, foi adicionado à pasta eletrônica na nuvem apenas 2 dias antes dos interrogatórios, em evidente violação, no meu modo de ver, ao direito à ampla defesa. Nada obstante, essas ofensas ao direito de defesa logrou o réu demonstrar inequivocamente a sua inocência, como ora exposto de forma detalhada. Por essas razões,
eu julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Augusto Heleno, com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, em relação a todos os delitos. Para não ficar repetindo dano qualificado, dano tombado. Passo agora ao réu, ao penúltimo réu, Anderson Torres. Da imputação do cometimento de crime de organização criminosa armada. Como prova da prática do crime de organização criminosa armada, o MPF sustenta em síntese que o réu Anderson Torres seria membro integrante da organização criminosa instituída para a prática de variados crimes, dentre eles o golpe de Estado, e as condutas praticadas pelo réu em conjunto com outros criminosos teriam um caráter duradouro e uma dinâmica planejada e bem estruturada. A defesa do réu, Anderson Gustavo Torres, defende a improcedência do pedido em relação ao crime de organização criminosa, que eu já esclareci que os pressupostos não estão completos. Quando muito se poderia falar em concurso de pessoas para a prática de um crime que não ocorreu. O contexto das acusações com as provas acostadas aos autos, especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Anderson Gustavo Torres não pode ser responsabilizado criminalmente nem pelo crime de organização criminosa e nem há nenhuma prova também com relação aos crimes de atentado ao Estado Democrático. A prova dos autos é inequívoca no sentido que o réu Anderson Gustavo Torres não era tão próximo dos oficiais militares com quem se reunia. Os diálogos envolvendo o réu nas reuniões com oficiais de alta patente das Forças Armadas e com representantes do alto escalão do governo federal demonstram que não houve fala determinando ou cogitando a prática de um golpe de Estado, de danos ou de qualquer outro crime. Eram manifestações de caráter institucional sobre os temas da sua pasta. Por essa razão, eu julgo improcedente esse pedido de condenação do réu pelo crime de organização criminosa, nos termos do artigo 3863, por não construir o fato de infração penal. Da imputação de cometimento de crime, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, do crime de golpe de Estado. Como prova da prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do crime de golpe de Estado, o Ministério Público Federal sustenta, em síntese, que o réu Anderson Gustavo Torres teria, na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com outros criminosos, realizado atos destinados à tomada do poder e à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O réu teria, em essência, apresentado em reuniões os fundamentos jurídicos para assinatura de um decreto que viabilizaria o golpe do Estado. Teria confeccionado uma minuta de decreto que teria sido debatida na reunião de 7/12/2022 e teria se manifestado de forma contrária à lisura do processo eleitoral e às urnas eletrônicas. E teria feito uso da Polícia Rodoviária Federal para comprometer a lisura do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, além de ter se omitido nas suas funções como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. A defesa defende a improcedência do pedido em relação a esses crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado, firme no acervo probatório acostado aos autos. Esses argumentos defensivos são, em essência, os seguintes. Não há acusação de que o réu teria utilizado violência armada, nem mesmo de que se associou a 4 pessoas de forma perene para a prática de crimes indeterminados, que, muito embora na denúncia a acusação seja de prática de uma conduta dolosa, nas alegações finais, o Ministério Público Federal alega a ocorrência de negligência e omissão, que não são elementos consistentes do dolo e sim da culpa, e a suposta conduta praticada, segundo a defesa, que seria atípica, pois os crimes que lhe foram imputados só admitem a forma dolosa. Ainda destacam que na live de 29 de julho de 2021, a participação do réu demorou apenas 4 minutos e se limitou a ler recomendações de peritos criminais federais em relação ao voto impresso auditável. Não houve ajuste com qualquer pessoa em qualquer reunião de que participou o réu, no sentido de se direcionar a fiscalização do trânsito para atingir eleitores do candidato do PT e nem mesmo qualquer fala do réu no sentido de arquitetar ou executar um golpe de Estado.
Os crimes de golpe de Estado, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, não poderiam ser realizados por quem se encontra regularmente no mandato. Não vai dar golpe de Estado contra ele mesmo? Razão porque todos os atos imputados ao réu e ocorridos em 31 de dezembro de 2022 não poderiam ser considerados. No que concerne à última alegação da defesa, já abordamos esse tema nas premissas teóricas. Punir a dinâmica do autogolpe pela prática do crime de golpe de Estado fere de morte o espaço semântico permitido pelo tipo penal. Assiste, portanto, razão parcial à defesa quando pugna pela atipicidade da conduta do réu quanto ao período de 31 de dezembro de 2022. É que, de fato, não se pode punir fatos ocorridos nesse período com base no artigo 359-M do Código Penal, que denomina-se de golpe de Estado. Por outro lado, os atos praticados pelo réu até o término do mandato do então presidente da República, Bolsonaro, podem, em tese, ser punidos pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático, não pelo golpe que ele pertencia ao governo. Feito esse registro, o cotejo das acusações com as provas acostadas aos autos, especialmente com as premissas teóricas que já foram aqui assentadas, impõe a conclusão de que o réu Anderson Gustavo Torres não deve ser responsabilizado criminalmente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os fundamentos que levam a essa conclusão são os seguintes. A despeito de o réu Anderson Gustavo Torres ter participado, no período a que se refere os fatos narrados na denúncia, de reuniões com militares e autoridades da cúpula do Poder Executivo Federal, não há qualquer documento, não há qualquer imagem, não há qualquer vídeo que comprove que o referido réu determinou, planejou a abolição do Estado Democrático de Direito. Também não há qualquer prova de que atuou, determinou que em seu nome atuassem com violência ou grave ameaça. A frase de baixo calão de Anderson Gustavo Torres, depois que der confusão, mas não é essa a palavra, não muda nada, não. Tem um significado contrário ao que pretendido. Trata-se de uma afirmação no sentido de que, após as eleições, nada pode ser modificado. A luta se daria na disputa das eleições, não depois das eleições. Na minha avaliação, cada um tem uma percepção sobre os fatos narrados. Isso descortina uma avaliação do réu contrária a qualquer medida tendente a abolir o Estado Democrático de Direito, ou mesmo com espúrio objetivo de inviabilizar o pleno exercício de um dos poderes da República. Em relação especificamente ao crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-L do Código Penal, o Código não prevê a modalidade culposa. Como o artigo 35L não menciona a forma culposa, a punição se restringe ao dolo. Por essa razão, a alegação da acusação de que o réu se omitiu nos seus deveres enquanto secretário de Segurança do Distrito Federal não implica a incidência do referido tipo penal. Para que o citado crime se configurasse, o autor da conduta deveria ter vontade livre e consciente de abolir, mediante violência ou grave ameaça, o próprio Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Descabido, assim, punir pelo crime do artigo 359-L do Código Penal com alicerce em suposta omissão do réu. Em relação à live de 29 de 7 de 21, o réu Anderson Gustavo Torres não contribuiu ativamente para qualquer ato tendente a abolir o Estado Democrático de Direito. Apenas falou por cerca de 4 minutos, de maneira protocolar, sobre a necessidade do voto auditável. Nessa live, o réu Anderson Gustavo Torres defendeu o voto impresso para fins de auditoria e se manifestou no sentido de que, por mais que as pessoas envolvidas no processo eleitoral sejam confiáveis e os softwares utilizados nas eleições sejam maduros, eles sempre possuirão vulnerabilidades e haverá necessidade de aperfeiçoamento. Essa afirmação não é criminosa e sequer ofende o Estado Democrático de Direito. Por mais que possamos discordar do que foi dito e entender, como de fato entendemos, e eu fui presidente do TSE, que as urnas eletrônicas são seguras e plenamente confiáveis, assim como o processo eleitoral não se pode criminalizar, assim como o processo eleitoral também é plenamente confiável, não se pode criminalizar quem defende, tal como o réu fez na live de 29 de julho de 2021,
a necessidade de se auditar o processo eleitoral por meio de voto impresso. Defender isso numa live, qual é o início da execução de um crime de atentado ao Estado democrático, eliminação de um Estado democrático de direito? Em relação à reunião de 5 de julho, a fala do réu também foi curta, durou 5 minutos. Nela, o réu usou palavras de baixo calão, mas nada disse que representasse uma tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Em relação à acusação de que o réu teria utilizado a Polícia Rodoviária Federal para impedir que eleitores do atual presidente da República fossem às urnas, ela também não procede. Consoante muito bem apontado nas alegações finais da defesa, em 937 municípios do Nordeste, o presidente Lula obteve votação igual ou superior a 75% de votos, o que representa uma votação expressivamente superior à do ex-presidente nessas localidades. A descoberta proposital pela televisão da ocorrência de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições no estado da Paraíba, em um desses 937 municípios, não conduz à conclusão de que a Polícia Rodoviária Federal estava sendo utilizada para fins ilícitos pelo réu Anderson Torres. A operação policial poderia ter ocorrido em qualquer daqueles 937 municípios, ou eventualmente em outros, em que até o ex-presidente tivesse votação mais expressiva. Assim, pelo método científico indutivo, a blitz em uma cidade específica, não autoriza a conclusão geral e ampla de que a Polícia Rodoviária Federal estava realizando operações com o intuito exclusivo de prejudicar o candidato vencedor à presidência da República. Ademais, é costumeiro que em todas as eleições há um esforço concentrado dos órgãos de segurança pública para a boa realização das eleições. Esse reforço do aparato estatal de segurança é planejado com muita antecedência. E não há qualquer prova concreta de que realmente houve um direcionamento para que só fossem atingidos nas blitz realizadas no período do segundo turno os eleitores do atual presidente da República. Nesse sentido, não se extrai da reunião de 19 de outubro de 2022 qualquer prova de que o réu tenha determinado a prática de qualquer ilícito pela Polícia Rodoviária Federal, especialmente o de restringir o acesso de eleitores aos locais de votação. A frase dita por Marília Alencar de que o réu não teria sido isento na referida reunião e que meteu logo um 22 pode ter os mais variados significados, mas não conduz à conclusão inequívoca de que o réu determinou medidas concretas na reunião, exatamente para direcionar o posicionamento nas rodovias durante as eleições com viés político. Em arremate quanto ao ponto, a escolha dos pontos de fiscalização não é concentrada em Brasília. Há uma descentralização dessa decisão pelas delegacias da Polícia Rodoviária Federal espalhadas pelo Brasil, sendo posteriormente validada pelos chefes das seções de operações das superintendências com base em critérios objetivos. Os depoimentos do delegado Márcio Nunes de Oliveira, que atuou como secretário executivo do Ministério da Justiça entre abril de 2021 e fevereiro de 2022, e posteriormente como diretor-geral da Polícia Federal no final de 2022, DOC 895, do delegado Alessandro Moretti, que ocupava o cargo de diretor de inteligência da Polícia Federal em 2022, que participou das reuniões realizadas no Ministério da Justiça no contexto das eleições, inclusive a de 19/10, EDOC 895, do delegado da Polícia Federal Caio Rodrigues Pelim, que ocupou o cargo de diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal entre março e dezembro de 2022, EDOC 884, do Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva, então chefe do gabinete do ministro da Justiça, e do brigadeiro Antônio Ramires Lourenço, secretário executivo do Ministério da Justiça durante a gestão de Anderson Torres, são uníssonos esses depoimentos, no sentido de que o réu Anderson Gustavo Torres, nas reuniões que participou, sempre adotou um tom institucional e nunca teria realizado qualquer gesto ou ação com conotação partidária ou plano insidioso com desígnio de favorecimento político.
Ausente também qualquer prova de o réu Anderson Torres apresentou em reuniões os fundamentos jurídicos para a assinatura de decreto que viabilizaria o golpe de Estado. O fato de ter sido encontrada uma minuta não assinada em sua residência não caracteriza o início de um ato material. Sem embargos das alegações feitas pela douta acusação e a despeito de não ser juridicamente possível punir pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito na modalidade culposa, o réu Anderson Gustavo Torres não se omitiu de suas funções como secretário público do Distrito Federal. Aqui eu posso resumir, porque, na verdade, eu fiz uma indagação, eu participei da indagação, e eu disse, mas o senhor viajou e deixou completamente ao desabrigo essa área. E ele comprovou, não, eu já tinha programado férias, viajei, estava em outro país e voltei porque fora decretada a minha prisão. Mas deixei no meu lugar o subsecretário de Segurança. Então, eu que tinha essa ideia de que ele abandonara, ficou comprovado nos autos que efetivamente isso não ocorreu. E eu perguntei ao vivo na cariação. Muito embora não se possa perguntar na cariação, no máximo eu transgredi uma regra improcedendo para tentar apurar a verdade real. Assim sendo, e considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Anderson Gustavo Torres pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe do Estado, nos termos do artigo 386-4, por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal do Código de Processo Penal. Da imputação do cometimento do crime de dano qualificado pela violência ou grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e da imputação do cometimento do crime de deterioração do patrimônio tombado, senhor presidente, eu me permito rememorar tudo quanto eu anteriormente afirmei, exatamente no sentido que não abandonou o local, no sentido que não determinou essa deterioração do patrimônio público e que também a Lei 7457 estipula que o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal é o responsável pela administração, comando e emprego da corporação. Comandante-geral da Polícia Militar, e não ele. Ademais, a redação original do artigo 3º da referida lei, que previa estar a Polícia Militar do Distrito Federal subordinada ao secretário de Segurança, essa lei foi revogada. E essa lei de 1986 introduziu a seguinte redação para o artigo 3º da Lei 6450/77. A Polícia Militar do Distrito Federal subordina-se administrativamente ao governador do Distrito Federal e para fins de emprego nas ações de manutenção da ordem pública sujeitos à vinculação, orientação e ao planejamento e controle operacional da Secretaria de Segurança Pública. Ocorre que, em 2009, o dispositivo introduzido em 1986 foi integralmente revogado pela Lei 12086 de 2009, de modo que não há mais um artigo 3º na Lei 6450 de 77. Com base nesse quadro normativo, conclui-se que a competência do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal para coordenar os órgãos de segurança não implica sua responsabilidade objetiva. Desfazendo as impressões que eu tinha, o réu Anderson Torres viajou na noite de sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, para gozar férias com sua família, pelo período de descanso que teve início a partir de segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. A prova dos autos extraída do depoimento do governador Ibanez Rocha, no âmbito do inquérito civil acostado aos autos, é de que o réu planejou com antecedência e avisou previamente o governador, seu superior hierárquico, do seu afastamento do país por razões de férias. Não houve, assim, uma omissão planejada. O e-mail enviado pela Gol também atesta a compra da passagem aérea em 21/11/2022. Se há alguma dúvida sobre isso, essa dúvida razoável se opera em favor do réu. Mas também, nesse período em que muito antecede qualquer notícia sobre os tristes acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, o documento de reserva do veículo na Six Hand AK, feita em 3 de 12 de 2022, para retirada no aeroporto de Orlando, dos Estados Unidos da América, ID
da peça 73545. Também corrobora, quer dizer, já contratou a retirada do carro, como evidentemente todo mundo faz quando vai viajar. Também, e que gosta de dirigir. Também corrobora a alegação da defesa de que o réu planejou a sua viagem com antecedência, de modo a afastar qualquer intenção de facilitar a ocorrência dos danos de janeiro. Muito embora se encontrasse fora do país com a família para iniciar suas férias, o réu provou nos autos que se comunicou com as autoridades locais no dia e pouco antes em que os danos ocorreram para procurar evitar a ampliação do problema. A frase enviada no WhatsApp ao Departamento de Polícia Federal, ao diretor da Polícia Federal, o DPF Fernando, seu substituto, era a seguinte: não deixe chegar no Supremo. E isso diz muito, revela preocupação e compromisso com o patrimônio e a segurança pública. É a providência de deixar no cargo um substituto que comprova a saciedade de sua exação no cumprimento do seu dever. O protocolo das ações integradas, PAI 02-2023, elaborado pela Subsecretaria de Operações Integradas, firmado por Anderson Torres na condição de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, em 6 de janeiro de 2023, corrobora a tese do réu de que o protagonismo para atuar no front da segurança pública para evitar os danos que ocorreram em 8 de janeiro era da Polícia Militar do Distrito Federal e não do titular do cargo ocupado pelo réu à época dos fatos. Há evidência nos autos de que o réu estava participando do acompanhamento dos eventos de 8 de janeiro com alertas recorrentes enviados ao governador, EDOC 455. Os grupos de WhatsApp, difusão perímetro, CHSP manifestações, CHSP análise, foram criados com a contribuição do réu para agilizar a comunicação de informações de inteligência e facilitar a integração da segurança pública no Distrito Federal, por isso que se chama de protocolo de integração. Além disso, a prova de que até o início da tarde daquele dia, mais precisamente às 2h43, documento 461, os manifestantes não haviam passado o gradil do Congresso Nacional. Por essa razão, não há nos autos qualquer indicação de que uma medida concreta do réu Anderson Gustavo Torres, no dia 8 de janeiro de 2023, mesmo após ele tomar conhecimento da gravidade da situação e tentar contribuir para mitigá-la, pudesse ter impedido o resultado danoso. O réu demonstra que Clepson, consoante seu depoimento em juízo DOC 828, não se encontrou com ele à época das eleições e nem mesmo recebeu qualquer determinação sua para participar de um golpe de Estado ou de promover atos que isso viabilizasse. Página 58 das alegações finais do réu. Os depoimentos do delegado Márcio Nunes de Oliveira, que atuou como secretário do Ministro da Justiça entre abril de 2021 e 2022, e depois como diretor-geral da Polícia Federal até 2022, EDOC 895, e dos outros personagens, das outras pessoas, que aqui são indicados, delegado Alessandro Moretti, delegado da Polícia Federal Caio Rodrigues Pelim, Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva, chefe de gabinete do Ministro da Justiça, brigadeiro Antônio Ramírez Lourenço, secretário executivo do Ministério da Justiça, todos esses depoimentos são uníssonos. E essa é a prova dos autos. Sob contraditório e o devido processo legal são uníssonos, no sentido de que o réu Anderson Gustavo Torres, nas reuniões que participou, sempre adotou um tom institucional e nunca realizara qualquer gesto ou ação com conotação partidária ou com um plano insidioso com desígnio de favorecimento político. Em seu depoimento, o brigadeiro Batista Júnior afirmou que o réu Anderson Torres, na sua presença, jamais incentivou qualquer ato fora da legalidade. EDOC 834. A testemunha esclarece ainda que nessas reuniões com Anderson Torres, a discussão sobre GLO dizia respeito sobre a instabilidade de segurança no país naquele momento. Em seus depoimentos, Ana Paula Mar, EDOC 919, e o general Dutra, EDOC 926, afirmaram que o réu Anderson Torres demonstrou claramente a intenção de desmobilizar o acampamento.
Por esses fundamentos, senhor presidente, egrégia turma, e considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Anderson Gustavo Torres por todos os crimes a ele imputados. Agora, senhor presidente, por último, superando uma questão formal, eu devo apreciar os delitos do réu Alexandre Armagens Rodrigues, porque eu entendi que a resolução da Câmara suspendeu todos os crimes. Mas acontece que eu entender isso não é o voto final. Então, se os eminentes colegas entenderem de forma diferente, eu tenho de votar sobre os atos dele, não é? De sorte que eu vou concluir com essa votação, sem pressa, com cuidado e responsabilidade que deve ter um magistrado antes de condenar ou absolver. Então, eu ainda não foi... Eu acho que foi votada... Não, tenho ficado vencido na preliminar de suspensão. Eu fiquei vencido na preliminar de suspensão desta ação, respectiva à prescrição contra a imputação do crime de organização criminosa ao réu Alexandre Armagens Rodrigues, passo a análise de maneira individualizada, como se exige a individualização da conduta de cada um. Senhor presidente, na imputação do cometimento do crime de organização criminosa, eu não vou repetir aquela ausência de organização perene, estável, permanente, para praticar delitos indeterminados, com penas, segundo a própria lei afirma. Então, ele não era membro de organização criminosa, instituída para a prática de variados crimes, dentre eles o de golpe de Estado. Se houve algum desvio de finalidade das funções com a criação dessa suposta BIM paralela e o uso do First Mile, inclusive eu fui vítima disso e não vou levar isso em consideração na hora do julgamento, na verdade isso se inclui numa área diferente da área da criminalização imposta nessa denúncia. Então, considerando o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu pelo crime de organização criminosa. Passo, então, à imputação do cometimento de crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aqui eu enuncio o 359L, só para recordar, porque estamos falando desde 9 horas da manhã, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Como prova da prática de crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359L, do Código Penal do crime de golpe de Estado, o Ministério Público sustenta em síntese que o réu Alexandre Armagens teria, na condição de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, entre julho de 2019 e março de 2022, em conjunto com outros criminosos, realizados atos destinados à tomada do poder e à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, eu já mencionei, a suspensão foi pelo crime posterior, já no exercício do mandato de deputado, e também foi em relação ao crime de dano e ao crime de organização criminosa. Porque, como é permanente, teria entrado por dentro do mandato. Não. Em relação na verdade, a suspensão que foi definida pela turma... Não, digo pela Câmara. Sim, aí era em relação a todas Acho que não todas. Acho que foi a extensão dada pela Câmara, foi em relação a todos os réus. Suspensão da ação penal em relação a todos os réus. E por todos os crimes. Então, eu digo que o Ministério... não precisa votar de novo em relação a todos os réus, né? Só o último. É isso. Obrigado por cuidar da minha saúde. Como prova da prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359L do Código Penal, e do crime de golpe de Estado, o Ministério Público sustenta em síntese que o réu Alexandre Armagens teria, na condição de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, entre julho de 2019 e março
de 2022, em conjunto com outros criminosos, realizado atos destinados à tomada do poder e à abolição violenta do Estado Democrático. O réu teria, em essência, defendido a descredibilização do sistema eleitoral de votação para propiciar condições indutoras da deposição forçada do governo eleito, construindo mensagens ofensivas ao Estado de Direito que passaram a ser difundidas pelo então presidente da República, que seria comprovado pelos 3 arquivos, presidente TSE Informa Doc, Bom Dia Presidente, PR Presidente, e contado dos computadores do réu, criados entre março de 2020 e julho de 2021. O réu teria ainda, segundo a acusação, comandado espionagens ilegais, numa espécie de ABIN paralela, baseada em interesses particulares do então presidente da República, relacionada a seus filhos e para ações com viés político, mediante obtenção de informações de opositor em desvio de finalidade. Está mencionado isso. O réu teria também sugerido ao então presidente da República o descumprimento de decisões judiciais com base em parecer a ser elaborado pela AGU. E teria agido utilizando ilegalmente a ferramenta First Mile para o monitoramento ilegal de pessoas. A defesa do réu Alexandre Ramagem Rodrigues defende a improcedência do pedido em relação aos crimes de tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado, firme no acervo probatório acostado aos autos. Os argumentos da defesa são basicamente que não há acusação de que o réu teria utilizado violência armada e nem mesmo de que se associou com 4 pessoas de forma estruturada para a prática de crimes. As mensagens encontradas com o réu Alexandre Ramagem não incidem no tipo de qualquer crime que lhe foi imputado pela denúncia, especialmente porque, além de não serem violentas, não produziram qualquer efeito concreto tendente a abolir o Estado Democrático de Direito. Os arquivos de texto do réu apresentados pela acusação não provam qualquer tese de que algum crime teria sido praticado, especialmente porque muito do que foi mencionado é apenas escrito pessoal do réu. A ferramenta First Mile foi adquirida, contratada pela BIM, bem antes de o réu se tornar diretor-geral da BIM, e deixou de ser utilizada em maio de 2021, antes, portanto, do início das atividades consideradas criminosas. Feito este registro, o cotejo das acusações com as provas acostadas nos autos, especialmente também as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Alexandre Ramagem não deve ser responsabilizado criminalmente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, não há adequação típica. E os fundamentos que levam a essa conclusão são os seguintes. A despeito de o réu Ramagem Rodrigues, Alexandre Ramagem Rodrigues, ter uma sala no Palácio Planalto e proximidade com o então presidente da República no período que for diretor-geral da BIM, tal circunstância não configura qualquer crime, sinaliza tão somente que o réu tinha mais prestígio com o então presidente da República que os anteriores ocupantes do mesmo cargo de diretor-geral da BIM. Quanto a esse tópico da influência do réu no conjunto de autoridades do Poder Executivo Federal na época dos fatos da denúncia, o réu colaborador não incluiu o réu Alexandre Ramagem Rodrigues no núcleo da suposta organização criminosa. A colaboração não falou uma palavra sobre isso. Em seu interrogatório, o colaborador Mauro Cid, uma vez indagado especificamente sobre o perfil do réu Alexandre Ramagem no enquadramento de personalidades que havia feito, assim responde. Réu Mauro Cid, sim senhor, tinham dos mais conservadores aos mais radicais. Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, o senhor também, nesse depoimento, antes disso, aqui em Correios, o senhor identifica alguém que na sua classificação estava nesses grupos? Se o senhor quiser, para facilitar, eu leio os Correios. Correio Alexandre Ramagem. Não, senhor. O senhor ministro Alexandre, Almir Garnier, esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais, diz o colaborador. E o fato dos documentos encontrados com o réu Alexandre Ramagem Rodrigues confirmaram o alinhamento. O fato dos documentos encontrados com o réu Alexandre Ramagem Rodrigues, o fato de eles confirmarem o alinhamento ideológico entre ele e o presidente, não conduz à conclusão de que Alexandre Ramagem praticou o crime de abolição, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. As pessoas têm as suas ideologias, mas pensamentos
desejos, enfim, aquilo tudo que Aníbal Bruni e Hungria aqui citaram, não podem ser encartados em figuras penais. Os 3 arquivos com mensagens encontrados no computador do réu Alexandre Rodrigues à margem e mencionados pela acusação como prova de que o réu estava construindo mensagens para tentar abolir o Estado Democrático de Direito, não levam a essa conclusão, já vista que não preenche as elementares do artigo 359-L do Código Penal. No caso específico da terceira mensagem, PR Presidente, aliás, ela sequer pode ser considerada como prova de qualquer crime no atual momento, pois foi modificada em 21 de março de 23, quando o réu já era deputado federal, e por também abranger período posterior delimitado pela denúncia 8/1 de 2023. Uma ação praticada pelo réu no período posterior mencionado pela denúncia e também superveniente à diplomação não pode ser julgada nesta ação penal. Os 3 arquivos que foram encontrados são o presidente do TSE informa, criado em 10 de julho de 2021, e modificação final em 27/7/2021, pelo usuário arramagem@yahoo.com. 2. O Bom Dia Presidente, criado em 4 de março de 2020, modificado em 11 de março de 2021, vinculado ao usuário arramagem@yahoo.com. E terceiro, PR Presidente, com metadados de criação em 5/5/2020 e modificação final em 21/3/2023. Na mensagem, o presidente TSE informa o seguinte conteúdo é veiculado. Por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Todavia, ocorrida na alteração dos votos, mudou-se o panorama. O argumento da anulação dos votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente constantemente. A exposição do advogado, dos peritos e técnicos já espanca qualquer credibilidade da urna. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos com a devida e constante publicidade. Estas questões que devem ser massificadas. A credibilidade da urna já se esvaiu, assim como a reputação dos ministros supremos. Claramente, os 3 ministros supremos estão contra a segurança do pleito eleitoral, a evolução das urnas eletrônicas e o estabelecimento de integridade e transparência no resultado das urnas. Estes os pontos que acredito devem ser permanentemente difundidos. Na parte técnica, a urna já está sem credibilidade, assim como o próprio Supremo Tribunal Federal. O segundo arquivo, denominado Bom Dia Presidente, relata a criação de um grupo técnico para desacreditar as urnas eletrônicas. E com relação ao terceiro arquivo, intitulado PR Presidente, o único dos 3 modificado após o réu já ser deputado federal, havia conteúdo sobre temas variados, ocorridos durante o mandato presidencial, tais como anotações contrárias às urnas, mensagens favoráveis às Forças Armadas no poder e sugestão de utilização da AGU para subsidiar o descumprimento pela Polícia Federal e de ordens judiciais sob o fundamento de sua ilegalidade. Nada do conteúdo das mensagens encontradas representa uma concreta ação violenta ou com grave ameaça na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Eram mensagens que continham anotações contrárias às urnas eletrônicas, críticas ao Supremo e que sugeririam a construção de argumentos jurídicos para o descumprimento de ordens judiciais. Por mais que o teor dessas mensagens seja deplorável e inaceitável, é impensável no Estado Democrático de Direito, elas eram apenas mensagens dentro de um arquivo de computador que não resultaram em ações violentas concretas por parte do réu. A primeira mensagem contida no arquivo Presidente TSE informa, por exemplo, e se amolda por inteiro ao conhecido discurso político do então presidente de suposta fraude nas eleições e de ácida crítica ao Supremo e às urnas eletrônicas. Nada que pudesse surpreender ou ensejar uma inesperada ação violenta e armada.
criminalizar o pensamento, por mais que dele venhamos a discordar, é absolutamente inaceitável em uma república democrática. Pensamento, um discurso que procura demonstrar fragilidade nas urnas eletrônicas do sistema de contagem dos votos, é reprovável sobre todos os aspectos, maiormente quando nada há de real de debilidade em nosso sistema eleitoral. Contudo, há uma distância muito expressiva entre essa reprovabilidade e considerar essa conduta como crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito, no meu entender. Sob outro prisma, a ABIN e o Tribunal Superior Eleitoral possuíam um acordo de cooperação para atuação conjunta, dentre outras áreas, na auditoria de sistemas de votação. Portanto, a existência de um grupo de trabalho no âmbito da ABIN para aprofundamento da urna eletrônica se encaixa no escopo do acordo que foi firmado com o TSE e, exatamente por isso, não configura um ilícito penal. A menção constante da peça acusatória de que o réu Alexandre Ramagem Rodrigues teria comandado espionagens ilegais baseadas em interesses particulares do então presidente da República não guarda relação com o tipo ele imputado nesta ação. Pode ser outro ilícito, mas não guarda relação com esse tipo, essa figura típica. O uso indevido da BIM para, com desvio de finalidade, esse tipo de favorecimento do uso indevido da BIM é deveras reprovável, mas não caracteriza por si só uma ação violenta para tentar abolir o Estado Democrático de Direito. E eu digo porque a tipicidade é importante, as figuras são novas. A apreciação desse crime está sendo feita ab origem do Supremo Tribunal Federal. Nós temos de ter cuidado com o precedente ampliativo, de considerar qualquer coisa uma ação violenta para tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Assim, a acusação de que o réu teria investigado servidores da Receita Federal em 2020 para supostamente beneficiar um dos filhos do então presidente foge por completo do período delimitado na peça vestibular de acusação e dos temas nela referidos. Em relação à acusação do emprego ilegal da ferramenta de tecnologia First Mile para o monitoramento ilegal de pessoas, não há provas de que o réu tenha praticado essa conduta. O réu foi diretor-geral da ABIN no período de julho de 2019 a março de 2022. Contudo, a ferramenta foi adquirida em 26 de dezembro de 2018, antes, portanto, do início da gestão de Alexandre Ramagem Rodrigues. Ademais, a First Mile deixou de ser utilizada pela ABIN em maio de 2021. Ocorre que a denúncia delimitou o tempo de ocorrência dos fatos ensejadores dos crimes imputados ao réu ao período de julho de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Assim, antes de a suposta organização criminosa ter início para com as ações de abolir o Estado Democrático de Direito, a First Mile já não era mais utilizada pela BIM. Nesse ponto, cumpre salientar que a ferramenta First Mile já era utilizada pelos oficiais de inteligência lotados no Departamento de Operações de Inteligência do INT, quando o réu se tornou diretor-geral da ABIN. Ainda em relação a esse tópico, revela ressaltar que o réu chegou a determinar a apuração de irregularidades pelo uso indevido da First Mile no âmbito da ABIN, em razão da demora do Departamento de Operações de Inteligência, no esclarecimento acerca de possíveis irregularidades. Oportunidade em que a réu determinou a instauração de procedimento no âmbito da Corregedoria da ABIN para apurar eventuais desvios na utilização da ferramenta. Caso, portanto, a First Mile fosse ser um instrumento para a prática de ilícitos, não só não teria determinado a investigação formal de irregularidade no seu emprego, como também o réu teria mantido esse contato até o último dia de sua gestão na ABIN como diretor-geral, o que efetivamente não aconteceu. O último detalhe adicional que merece ser comentado é o seguinte: o órgão de acusação aponta nas folhas 226 e 227 suas alegações finais que teriam sido identificados logs de entrada de Alexandre Ramagem no sistema a partir de 15 de maio de 2019, antes mesmo da sua posse como diretor-geral, e apenas um mês após o início do uso da ferramenta.
Ocorre que esses dados de entrada não se referem a entradas do réu Alexandre Ramagem Rodrigues no sistema First Mile, mas dizem respeito ao seu ingresso no prédio da ABIN. Página 298 do relatório final apresentado na PET 11.108 do DF. Dessa forma, essa informação apresentada não prova qualquer intenção maliciosa do réu do uso indevido da ferramenta First Mile. O envio pelo réu de mensagem, então, ao presidente da República, sugerindo que a AGU fosse consultada para fazer um parecer no sentido de que uma decisão do Supremo Legal não deveria ser cumprida, é algo muito grave e infundado. No entanto, tal ação não incide no tipo do artigo 359 do Código Penal. Ele não é uma ação violenta contra instituições democráticas, não é uma ação violenta contra instituições. E o exercício de um dos poderes, notadamente se considerarmos que a consulta ao órgão central da União de assessoramento sequer foi feita, efetivamente não aconteceu absolutamente nada. Assim sendo, senhor presidente, eu, considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente pedir de condenação do réu Alexandre Ramagem Rodrigues pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado, nos termos do artigo 3864, por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal do Código de Processo Penal. Aqui, na imputação do cometimento do crime de dano qualificado e pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, e o crime de deterioração do patrimônio tombado, eu adoto todas as fundamentações que já apresentei até então. Em razão da edição da Resolução 18 de 2025 da Câmara dos Deputados e da subsequente decisão desta turma no plenário virtual, que se encerrou em 13 de maio, foi determinada a suspensão desta ação penal e também do respectivo prazo prescricional em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração do patrimônio tombado até o término do mandato. Por essa razão, eu deixo de apreciar a imputação da prática desses referidos crimes pelo réu. É como voto, senhor presidente, agradecendo a generosidade de Vossa Excelência dos intervalos concedidos e concluindo o meu dever jurídico. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Antes de proclamar o resultado parcial, eu consulto a ministra Carmen Lúcia e os eminentes ministros se a nossa sessão extraordinária de amanhã pode começar às 14 horas. Estão todos de acordo? De acordo. Não, eu estou de acordo, mas como eu não vou votar, eu não sei qual o tempo que os nossos colegas precisam para votar. Então vamos começar às 14 horas. Ah, ótimo. Então eu vou proclamar o resultado parcial. Em continuidade de julgamento, após o voto do ministro Luiz Fux, que acolheu as preliminares de incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal. Cerceamento de defesa com violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. E extensão dos efeitos da decisão da primeira turma de suspensão da ação penal e respectiva prescrição em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Presidente, só uma pequena observação, com a licença de Vossa Excelência. A incompetência do Supremo, remetendo do juízo comum e da turma. Isso, é o item 1. Incompetência desse Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal. Então, e aí, quanto ao mérito, nos termos do voto proferido, julgou a ação penal da seguinte forma. Quanto aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, julgou a ação parcialmente procedente, condenando-os pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E julgou improcedente quanto aos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e destruição, deterioração de bens e patrimônios tombados. Quanto aos réus Almir Ganies Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro e Anderson Gustavo Torres, julgou a ação penal improcedente.
Quanto ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, considerou o pedido prejudicado com a aplicação da extensão dos efeitos da primeira turma para a suspensão da ação penal. Não, na verdade, eu julguei, eu vou ter vencido, né? Por isso que eu analisei. Vossa Excelência já não, eu julga analisei improcedente. Porque eu não sou o voto da maioria. Então, tendo em vista que a turma já suspendeu com relação aos 2 crimes, eu apreciei os demais. Julgando improcedente. Julgando improcedente. Então, na verdade, em relação aos réus Almir Garnier Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro, Anderson Gustavo Torres e Alexandre Ramagem Rodrigues, julgou ação penal improcedente. Então, fica encerrada a sessão. Desejo uma boa noite a todos.